O Flamengo fechou a contratação de Guilherme Souza para reforçar a equipe sub-20 do clube. O atacante foi o grande destaque do Cuiabá nesta temporada, o que facilitou a sua chegada ao Ninho do Urubu. A informação foi exclusiva das páginas Paparazzo Rubro-Negro. Nós trouxemos essa informação aqui, né, exclusiva, nosso repórter Gabriel Orfan apurou, né? O contrato do atleta com o Flamengo é de empréstimo até dezembro de 2025, com opção de compra. Veio do Cuiabá, Flamengo então contratando, né, sub-20, jogador sub-20 do Cuiabá, atacante, hein? Pois é, o nosso repórter, o Gabriel Orfan, já havia adiantado na semana passada que as partes estavam com conversas avançadas. Nesta segunda-feira, as negociações tiveram aí um final feliz. Parabéns aí ao Flamengo, que garantiu a contratação do jovem jogador. Olha só, vamos falar de atacante, né? O Gonçalo Plata, a gente tem alguns números dele aqui. Eu vi pessoas criticando o jogador, mas eu gosto de apresentar os números até para quebrar, às vezes, certas críticas, né? Ele foi escalado como titular, arriscou diversas vezes, mas não conseguiu ampliar o placar. Olha só, uma grande chance criada, 2 passes decisivos, segundo no jogo, 3 finalizações, 2 no gol, 1 na trave, 2 de 2 dribles certos, 100%, 7 de 8 duelos ganhos, 87%, 4 desarmes, segundo do jogo, nota 8, né, o segundo do jogo também, cara, nota 8 SofaScores, né? Então o Gonçalo Plata muito bem no jogo, ainda tem gente que reclama, cara, é impressionante, tá? Os torcedores, quem tá reclamando também são os torcedores do Flamengo, reclamando do lance ali que analistas criticaram também o lance em que o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima derruba o Gonçalo Plata e na sequência o Internacional faz o gol. A principal reclamação é pelo fato do árbitro não ter interrompido o jogo, né? Algo que todos esperavam que fosse acontecer. Então, analistas, torcedores, todo mundo reclamando. Ocorreu um lance semelhante em Atlético Paranaense e Fluminense, e o meio-campista da equipe mandante derrubou o árbitro Rafael Claus e no mesmo instante o jogo foi paralisado. 2 pesos, 2 medidas. Com o Flamengo vai ser sempre isso, contra tudo e contra todos. É uma vergonha. E se esse gol tivesse mudado o resultado do jogo? Não mudou. O Flamengo ganhou, né? O Baldasso ficou arrasado, tá triste da vida o Baldasso. O nosso querido amigo Baldasso, né, acreditava no título ainda, tá chateado que agora o Inter não briga mais pelo título e tá atrás do Flamengo, né? A gente tem aí mais um árbitro aí pra gente reclamar, né? Quarta-feira, o Wilton Pereira Sampaio, ele está de volta, árbitro escolhido aí para comandar o duelo entre Criciúma e Flamengo, na quarta-feira, às 20 horas, no estádio Heriberto Rios, né, 37ª rodada do Brasileirão. Então, o árbitro, né, o Wilton Pereira Sampaio, vai comandar a partida aí do Flamengo diante do Criciúma, que interessa diretamente ao Fluminense, né? Agora, passar para vocês que o Flamengo, conversei com uma fonte ligada à diretoria, que o Flamengo em momento algum se interessou pelo Eduardo Vargas. O atacante foi oferecido, o Flamengo descartou, segundo o GE, inclusive, o Flamengo descartou logo de imediato, né? O Cruzeiro também descartou, Alexandre Matos. O Flamengo não tem interesse, nenhum jogador queria continuar em Belo Horizonte, depois que não conseguiu o Cruzeiro, veio tentar se oferecer para o Flamengo, mas o Flamengo nem cogitou. O Flamengo mal recebeu a notícia que o jogador teria interesse, ofereceram, o Flamengo descartou de cara a contratação do Eduardo Vargas, que perdeu 2 gols importantíssimos na final da Libertadores. Fez um, né, de cabeça, mas perdeu 2 gols feitos, né? A torcida do Flamengo até toda criticando, né, comentando. Então, o Eduardo Vargas foi oferecido, mas o Flamengo descartou de cara, tá? Olha só, já temos os potes do sorteio do Super Mundial de Clubes, né? Olha, o Flamengo pote 1, hein? Flamengo tá nos times do pote 1, olha que bacana, né? Flamengo, Palmeiras, River e Fluminense estão no pote 1, tá? Então, olha só, Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense. Todos aí no pote 1, tá? Chegou a hora da gente falar de 2 jogadores que a gente
se informou aqui com relação a possíveis negociações do Flamengo em busca de um substituto para o Gabigol, de um atacante, né, que o Flamengo pode estar buscando. 2 nomes que foram confirmados por fonte ligada à diretoria que interessam ao Flamengo, né? 2 nomes que o Flamengo avalia, ainda não fez proposta, mas que o Flamengo realmente avalia. O primeiro, Cúcio Hernández, né, que é lá do Columbus Crew, dos Estados Unidos, da MLS. Ele tem 25 anos, tem muitos gols na última temporada, é muito bem visto pelo Flamengo. A única questão que pesa é o valor, é a questão financeira. O que me passaram é que o jogador é valorizado na Europa, tá? O valor, além do valor dele ser caro, né? E eles devem pedir um valor aí um pouco elevado. É um jogador que teria mercado na Europa, porque esses jogadores que atuam na MLS já estão preparados, vamos dizer assim, para o futebol europeu. Então o Cúcio está chamando a atenção também do futebol europeu e o Flamengo teria que brigar com clubes da Europa pela contratação do atacante, tá? Então é um jogador que realmente interessa ao Flamengo. Está confirmada a informação, o Cúcio Hernández interessa ao Flamengo, tá? Pode colocar aí, botar o tiquezinho, já sabe que Cúcio Hernández interessa ao Flamengo. Tem dúvida? Pode perguntar. Pergunta lá para os dirigentes, eu duvido que eles vão negar. O Cúcio Hernández realmente interessa ao Flamengo, jogador do Columbus da MLS. Agora vamos para o próximo jogador, né, que interessa ao Flamengo, tá? O outro nome é o de Roger Guedes, né? Muitos torcedores pedem o nome do Roger Guedes, acho que é um jogador interessante, interessa também a outras equipes como o Corinthians, um possível retorno ao Brasil, só que é considerada uma negociação também difícil, né? Eu conversei com essa fonte ligada ao departamento de futebol do Flamengo, que me garantiu que o nome dele é avaliado. O nome do Roger Guedes é avaliado pelo Flamengo. Não há proposta, não há negociação, mas o nome do Roger Guedes, pode colocar ali também, né? Tá ali, esse nome é avaliado pelo Flamengo. Então, Cúcio Hernández e Roger Guedes são avaliados pelo Flamengo, tá? O empresário do Roger Guedes desmentiu aí recentemente um retorno ao Brasil. O Paulo Pitombeira confirmou que o atacante seguirá no futebol do Catar, onde tem contrato lá com o Al Rayyan até junho de 2027, né? Segundo o empresário do próprio jogador, Guedes não tem ideia de retornar ao Brasil neste momento, já que se vê plenamente adaptado ao país do Oriente Médio. Ele tem aí muitas participações em gol, né? Ele tem aí uma média de 1,3 participações em gol lá na equipe, né, do Al Rayyan, do Catar. Está muito adaptado. E o empresário dele recentemente tinha dado essa entrevista falando que ele não pensava em sair. Mas já se passaram aí mais alguns meses, 6, 7 meses, e agora, com a saída do Gabigol e a lesão do Pedro, né, a cirurgia do Pedro, e só volta lá para maio, junho, o Flamengo pensa em alguns nomes e o nome do Roger Guedes está nessa lista de possíveis contratações do Flamengo. Nada certo, nem negociação rolando, mas ele consta na lista de possíveis contratações do Flamengo, tá?